A pessoa fala pra mim assim, e eu escuto muito, eu casei e agora eu tenho filho e agora eu não consigo mais beber com meus amigos no final de semana. Eu não tenho mais tempo. Mas você não vai ter mesmo, meu irmão. Tipo, não existe isso. Você... Mas eu não posso. Não pode. É simples. Não tem Mudou. romantismo. Mudou tudo. Entendeu? Você não pode viver uma vida de solteiro. E uma vida de solteiro que eu digo, uma vida sozinho. E agora que você casou, que você tem uma outra vida, você quer levar a mesma vida que você tinha lá atrás. Você não vai ter. A sua vida é outra agora. E se você assumiu a responsabilidade de ter uma criança, de ter um filho, e aí que a sua prioridade vai se estabelecer nisso. Sim. E você precisa ter a consciência disso, que você não vai ter. E isso é inegociável. Se você tiver um pouco de decência, você vai perceber que você não pode mesmo ter. Você não pode ter mais sair à noite para beber. Você tem uma família na sua casa. Você tem muita coisa para fazer ali. Sim. Volto a dizer, estou a trabalho. Imagina quantas famílias que tem os caminhoneiros, que ficam 10 dias fora. E outras pessoas que trabalham também ficam um bom tempo fora. Pô, tá trabalhando, tudo bem. Faz parte. Tá suprindo uma parte da família, né? Tá suprindo parte da família. Agora, você dizer que não tem tempo para o seu filho e você quer ter tempo para sair, para beber, para fazer alguma coisa, cara, tá errado. As prioridades estão invertidas, né? Estão invertidas. Então, a sua prioridade não é a sua família. E você tem que assumir isso. E você não precisa ter a prioridade de família. Você só não pode falar que a sua prioridade é a família e você fazer outra coisa. Exato. Você não pode falar que é se não for. É. Falar que é porque é aceitável, é mais bonito. Não, tem que ser o que é. Mesma coisa assim, minha prioridade é Deus. Tá. Se a sua prioridade é Deus, eu espero que você tenha reservado 1 hora por dia para Ele. Pelo menos. Se você não reservou 1 hora no seu dia de 24 horas para Deus, você tá falando, né? E que Ele tá vendo, hein? É da boca para fora. Família... E não tem como esconder. Não tem como esconder. Então, eu acho que tem que definir bem essas questões de prioridades, porque senão você não tem tempo para o seu filho, porque você está fazendo outra coisa sempre, o tempo todo. Não, sem dúvida. Um ponto importante que eu achei legal que você colocou, né? Tipo, a pessoa casa e quer continuar tendo a vida que ela tinha antes, né? É muito comum isso. E agora eu não vou nem lembrar onde eu ouvi isso, mas eu ouvi que quando você casa, né, você não casa para ser feliz, você casa para fazer a outra pessoa feliz. Ótima análise. É o objetivo do casamento, né? Se você casar para você ser feliz, cara, você vai ficar sempre buscando as suas coisas e não vai estar olhando para sua companheira que está ali do lado, precisando das coisas. Você precisa servir. Exato. No casamento. A base aqui do nosso programa. Bem isso. É isso mesmo. Então, assim, é simples. E eu vejo que muitas pessoas, muitos casamentos não deu certo. Infelizmente, teve um casamento que a gente foi padrinho, a Dani, e durou só 2 anos. Né? Um casamento super bonito, com votos lindos, e durou só 2 anos. Aí quando você vai analisar de fato, né? Então um casamento é uma família de 2 pessoas, mas é uma família. Sim. Né? E você começa a analisar, né, os pontos das 2 partes, e eu acredito que quando no casamento os 2 são culpados, assim como num término os 2 são culpados, independente do que aconteceu, mesmo uma traição, a outra parte também é culpada, é o ponto que eu acredito, você percebe que houve muitos problemas que poderiam ser evitados. Sim. Essa alta liberdade que você tem, que os 2 acabavam vivendo um pouco do que eles viviam antes, do aspecto que eles eram solteiros, você percebe que assim, não tem como dar certo, porque você está construindo uma outra coisa. Né? Você está desenvolvendo um outro tipo de personalidade, você está trazendo uma essência totalmente diferente. Sim. Agora, se você continuar fazendo as mesmas coisas, muito provavelmente você não vai atingir o que você quer que atingir. Não adianta olhar aquela família bonita e falar, pô, aquela família legal. Eu queria muito ter uma família daquela. Tá, mas você está fazendo o que para fazer isso? Não está fazendo nada. Aí é olhar para o palco e não ver o bastidor, né? É Exato. não ver a construção de como é feita a família, né? E como a gente falou, família é unidade. Família é unidade. Quando você se une, os objetivos têm que ser o mesmo. Não adianta um tá olhando para a direita, outro para a esquerda. Isso aí. Um quer fazer X, outro Y, porque vai haver conflito. Né? E é claro, você tem que trazer seus sonhos, toda a sua experiência, sua bagagem, porque até esse momento foi o que te trouxe ali. Mas você tem que somar isso com a sua parceira ali. Né? Com a sua parceira, seu parceiro, enfim. É uma somatória, isso se torna uma unidade, se torna um só. Né? Aí que inicia-se a família. O objetivo tem que ser o mesmo.
Claro que eu posso ceder nessa parte que eu não gosto tanto, né? Claro que pode. Desde que haja um diálogo, isso seja benéfico para a família, para os dois. É claro que se você sempre ceder, né, você pode ser a pessoa mais boazinha do mundo. Falar assim, não, tudo bem, eu vou ceder nessa parte. Mas chega uma hora que você vai ficar sobrecarregado. E você não vai estar cumprindo essa parte da unidade da família. Você vai ser sempre o elo que aceita e o outro é o elo que impõe, né? Então, é exatamente esse equilíbrio. Acho que a família é muito isso, união e equilíbrio. E focar no mesmo objetivo, que aí sim a família vai crescer, vai ter sucesso junto. Eu concordo. Eu vejo que, também com umas frases que eu escuto. Mas meu filho é assim. Mas... essa juventude é assim mesmo. É assim. É como se nasceu assim e vai ficar assim para sempre. E não importa o que eu fizer, ele é assim. E eu sou assim também. É um pouco de fugir à responsabilidade, né? Tipo assim, não tem o que fazer. É completa assim, covardia. É completa covardia. Porque assim, você como pai e mãe, ou cuidador, você tem que estar lá junto, né? Com a criança. Tem um termo que fala conveniência qualitativa, que é o tempo de qualidade. Né? Convivência qualitativa. Convivência qualitativa. Muito obrigado. Soprou aqui o ponto aqui. Que é exatamente o tempo de qualidade que você tem. Pode ser que você tenha com seu filho 1 hora só. Você tem 1 hora com seu filho. Só que aquela 1 hora, ela tem que ser a hora. Aquela hora tem que ser planejada. Não pode ser assim, 1 hora e aí? Vamos lá. Não, eu tenho que planejar essa hora. Poxa, eu tenho 1 hora com meu filho, eu tenho que realmente fazer aquilo de fato ser bom para ele. Para ele analisar, para ele sentir essa segurança. Porque tudo que a gente faz com os nossos filhos, cara, isso vai ser lembrado conscientemente ou inconscientemente para a vida toda. Sim, sem dúvida. Eu tenho lembranças, e aí eu faço sempre a relação assim, o meu irmão era nascido ou não era nascido? Ele não era nascido. Que casa que eu morava? Que aí eu sei exatamente que a idade que eu tinha. Eu tenho lembrança que eu tinha 4 anos de idade. 4 anos de idade. Então... Eu que sou esquecido, eu tenho lembranças de um pouquinho antes. Então... eu me recordo da mudança, né? Que eu nasci em São Paulo, com 4 anos vim para Americana. E eu tenho lembranças de São Paulo ainda. Então eu lembro de coisas, acho que de 23 anos, 2 anos. Né? E são coisas que marcaram, que fica no subconsciente da gente, que em alguns momentos sobressaem, né? A sua filha tem quantos anos hoje? Hoje ela tem 2 anos e 6 meses. Então, 2 anos e meio. Provavelmente, uma brincadeira no sábado à tarde, no domingo, um dia à noite, ela vai lembrar disso para sempre. Sim. Olha a importância disso. Aí se você tá lá, no tempo que você estiver com ela, e você estiver no celular, ou você não estiver lá presente, ou você está pensando no trabalho, quando você estiver lá, ou quando você está no trabalho está pensando em casa, que acontece muito isso, se você não estiver ali, naquele momento, junto com ela, você vai perder isso. Sim, você vai deixar de ser importante. E aquele momento nunca mais vai voltar. Nunca mais. Isso que está acontecendo nesse momento aqui, eu gosto realmente de valorar e valorizar o nosso aspecto que estamos vivendo aqui, porque isso aqui provavelmente nunca mais vai acontecer. É único. Todo mundo aqui nessa sala, conversando, tendo um programa aqui ao vivo, muita gente participando, muita gente ouvindo. A gente não vai ter mais isso. Vai ter de uma outra forma. Talvez melhor, talvez pior, mas aqui não vai ter mais. Esse é único. Esse é único. Os momentos são únicos. E quando você está com seu filho, com a sua esposa, você está realmente... O seu filho sabe da importância que ele tem e dar o melhor não quer dizer que dá o que ele quiser, né? Às vezes dar o melhor pro filho é abdicar ele de algumas coisas. Fala assim, olha, você tem que aprender que isso não é seu. Então, o papel da família e o papel nosso como pai, como mãe, de fato é cuidar do filho e prepará-lo para a vida. Sem dúvida. Então, eu acho que pai e mãe não tem que ser amigo. Pode ser amigo também, mas primeiro tem que ser pai e mãe e depois amigo, entendeu? Não, exato. Foi muito bem o que você falou lá no começo e a gente segue a mesma linha, né? Você pode ser um amigo do seu filho desde que ele entenda que você primeiro é pai. Né? Você pode ser um pai amigo e não eu sou um amigo, então eu posso falar de certa forma com meu pai, ou posso fazer o que eu quiser. Não funciona assim. É um pai que tem uma autoridade, mas ele também é seu amigo. Ele não precisa ser o pai carrasco. Né? Ele pode ser seu amigo. Porém, você tem que saber que existe o limite ali porque ele é seu pai. Né?
É isso aí. Eu vejo que quando os pais eles estão juntos, é mais fácil a questão da educação. Eu vejo, por exemplo, que pais separados, como é o meu caso, especificamente. Meu pai e minha mãe se separaram com 6 anos. Eu tinha 6 anos de idade. Acontece, por mais que minha mãe me colocasse lá no eixo ali durante a semana, no final de semana que eu passava com meu pai, ele já deixava eu acordar a hora que eu quisesse, ele já deixava fazer tudo que eu queria. Então o que acontece? O que acontecia hoje eu olhando? Eu tinha uma disparidade. Logicamente, quando eu voltava segunda-feira para casa, domingo à noite, enfim, cara, eu já não gostava daquela vida da minha mãe, que minha mãe, ela me impunha disciplina para mim. E eu falava assim, não, eu vou morar com meu pai, que meu pai... Ele é legal e minha mãe não. É porque Exatamente. um deixava e o outro não deixava. Agora, imagina só se eu com essa disciplina, eu já sou assim, imagina se eu não tivesse. Não, mas é um ponto muito legal, né? Você fala assim, você não gostava, mas hoje você entende o quão importante isso foi para você. Exatamente. E é isso que a gente tenta transmitir para as nossas filhas, né? Exato. Então, assim, se o casal não tiver, né, o pai, a mãe, o cuidador, enfim, quem está ali educando a criança, ele não tiver essa responsabilidade baseada realmente no comprometimento daquilo, de educar a criança, de ter isso claro para ela, você provavelmente vai sucumbir. Sim, sem dúvida. Porque se isso não tiver claro para os dois, que a responsabilidade da criança é dos dois, é de quem está cuidando da criança. No caso aqui, eu estou falando de paternidade e maternidade, mas não importa a família em si. Sim. Mas o caso aqui é o quê? Os dois se escolheram ter uma criança, os dois têm responsabilidades com relação àquilo. Sim, sem dúvida. Então, eu sinto que hoje, se isso não estiver muito alinhado com essas questões, a gente acaba se perdendo dentro do projeto que é educar uma criança.